Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para o Descomplica Meu Bem de domingo. Hoje eu vou trabalhar um artigo sobre vitamina D e Covid. Algumas pessoas me perguntaram sobre prevenção. Então, eu vou começar a falar sobre esse assunto. É um assunto bastante polêmico, mas a gente começa com a vitamina D. Então, vamos lá? Descomplica Meu Bem. Na minha busca por esse artigo, encontrei diversas pesquisas desse ano fazendo relação da vitamina D com Covid, mas são estudos principalmente populacionais, que tratam de populações ou de grupos de pessoas mais expostas ou menos expostas ao sol. Não existe nenhum ensaio duplo cego, randomizado, que seria assim uma evidência forte sobre o assunto. Então, existem recomendações. Você vai achar na literatura artigos que falam a favor, né, dessa recomendação e vai achar alguns que falam que não tem evidência nenhuma. Mas esse artigo que eu trouxe para vocês, ele é muito recente e ele é bastante racional nesse sentido. Então, vamos dar uma olhada. O artigo que eu escolhi é esse aqui, ele é de julho de 2020, de Bergman, é o mais novo que eu encontrei e ele faz uma análise bem racional sobre o assunto. Então, o link entre vitamina D e Covid-19, distinguindo fatos de ficção. Vamos lá? Ele inicia dizendo que a vitamina D é produzida na pele com influência dos raios UVB ou obtido pela dieta, e que é um importante fator de suporte ósseo, né? Porque mobiliza estoques de cálcio para dentro do osso. No cérebro, no músculo, no sistema imune, também tem receptores de vitamina D. E esses receptores de vitamina D, eles são expressados nessas células, e por isso a vitamina D tem ampla atuação nos nossos sistemas. Ela não é apenas uma proteína de suporte ósseo, ela não é só uma vitamina que vai colocar o cálcio para dentro do osso. Ela tem outras funções muito importantes. Tanto que a gente vai encontrar artigos falando da relação de vitamina D com diversas doenças, diversas patologias. Bom, então, ele coloca a importância da vitamina D nas mucosas, que a vitamina D ativa peptídeos antimicrobianos. Quer dizer o quê? Que a vitamina D, ela consegue combater, né, através desses peptídeos antimicrobianos das mucosas que ela ativa, ela consegue combater vírus e bactérias. E isso é bastante importante para todas as infecções. Então, apesar de não ter nenhum estudo que conseguiu comprovar essa hipótese de fato, né, há uma meta-análise que compilou 11 mil pacientes que encontrou relação entre baixos níveis de vitamina D e infecções respiratórias agudas. Então, esses estudos são já um pouco mais antigos e eles demonstram que pacientes com baixos níveis de vitamina D agravam infecções respiratórias agudas. Então, começou a se pesquisar a vitamina D e o Covid a partir disso, né? Então, esses dados prévios suportam que a vitamina D está relacionada, né, com a prevenção de doenças respiratórias agudas. Então, qual que é a relação disso com o Covid-19 agora? Bom, um estudo publicado por Rhodes mostrou que houve uma redução de 4,4% de mortalidade para cada grau de latitude considerado nos países que ele estudou. E ele fez um ajuste pela idade. Então, que quanto menos exposição ao sol, mais esses pacientes agravavam e eram levados a óbito. Mas ele deixa bem claro que os fatores de risco se sobrepõem à vitamina D. Então, pacientes que têm vitamina D alta, mas possuem fatores de risco importantes, podem ser levados a óbito, enfim. Ele coloca também a importância na supressão de ativação de células T na pele. E aí, depois, no final, eu vou falar um pouquinho de alguns efeitos que eu achei em outros artigos, algumas relações que eu achei em outros artigos sobre o mecanismo de ação da vitamina D nessas doenças respiratórias. Então, Rhodes refere o fato, né, de que a deficiência de vitamina D é um fator de risco para doenças respiratórias agudas, que isso está associado em estudos intervencionais randomizados, né, controles de placebo, mas que para o Covid nós ainda não temos nada assim. Ele coloca alguns pequenos estudos para o Covid-19 que parecem suportar o uso da vitamina D para prevenir agravamento da doença. Apesar de Rhodes argumentar que a vitamina D diminui o receptor ACE2, que é o receptor para o vírus, e isso pode ser protetor contra a entrada do vírus na célula,
tem poucos estudos experimentais sobre isso e ainda não tem uma validação clínica. E qual a implicação, né, da pesquisa de vitamina D nesse campo? Então, o autor conclui que há fortes estudos, né, que publicações nesse campo indicam que a vitamina D pode prevenir Covid-19, o agravamento de Covid-19, que futuros estudos devem envolver modelos experimentais, devem indicar se a vitamina D pode realmente impedir essa replicação viral, se diminui citocinas, né, quais são os efeitos, né, a patogênese contra o SARS-CoV-2. E que esses estudos devem ser feitos de maneira muito cuidadosa para que não se tenha dúvida disso aí. Não é fácil entender o mecanismo da vitamina D, os efeitos na imunidade, então ele faz algumas implicações sobre isso. Que vitamina D é segura em doses usuais, então isso já se sabe, então não tem problema utilizar. Há dados de algumas idiosincrasias, que seria hipersensibilidade de algumas pessoas, mas não é muito comum. Há dados sobre hipervitaminose, mas em doses normais isso não vai acontecer no paciente comum. Não deve ser usado em pacientes com TB, sarcoidose, doenças graves. É importante verificar quanto o paciente tem de vitamina D para suplementar somente os pacientes que precisam dela. O efeito benéfico pode levar meses, então não é uma coisa imediata. Os grupos de risco devem fazer essa suplementação, já que ela é segura e que não traria malefícios, né, para esses pacientes, embora não se tenha uma evidência forte ainda, um estudo randomizado duplo cego sobre o assunto. Mas é indicado que esses grupos de risco, já que é um medicamento seguro, que pode ser utilizado sem maiores problemas pela maioria da população, ele sugere que seja utilizado como preventivo para o SARS-CoV-2. Eu queria colocar, para finalizar, algumas ações que eu encontrei em outros artigos da vitamina D nessas infecções respiratórias agudas. Então, assim, diminui citocinas inflamatórias, diminuindo sintomas pulmonares e extrapulmonares. Então, ela diminui interleucina 6, interferon gama, aumenta as defensinas, que são substâncias que auxiliam o sistema imune a combater a infecção, diminui a replicação viral. Também encontrei um outro estudo que fala da supressão do CD26, que é uma molécula de adesão do Covid-19, então que também recomenda a suplementação de McCartney e Baird, da Irlanda. E também vamos encontrar tanto notícias quanto artigos que falam que não existe evidência nenhuma que vitamina D previne para Covid ou que diminuiria os quadros de gravidade. Então, se buscarmos na literatura um ensaio duplo cego, randomizado, evidências fortes clinicamente do uso de vitamina D e Covid, isso não existe ainda. Então, você vai encontrar artigos dizendo que não existe evidência. Mas existem indícios que sugerem que o uso pode ser benéfico. Então, eu queria deixar esse contraponto, mas dizer que a maioria dos artigos, inclusive esse que eu tratei hoje, indicam a suplementação de vitamina D para níveis de 40 a 60 mg por ml. Muito obrigada, descomplica meu bem!